Olá, eu sou o Felipe Moraes, eu sou ator, eu tenho trabalhado ultimamente bastante com teatro musical. Meus últimos trabalhos com teatro musical foram Pinóquio com Billy Bond, Miss Saigon, que foi um dos meus primeiros musicais no antigo Teatro Abril. Depois eu fiz A Galera das Loucas com Miguel Falabella, fiz o Mamma Mia de volta ao Teatro Abril de novo. Depois eu recebi o convite do Cirque du Soleil para fazer a turnê com eles. E depois eu voltei de novo para o Teatro Renault. Então, quando eu tinha 11 anos de idade, a minha mãe fazia um curso de teatro... É um curso de teatro livre, não para pessoas que querem ser atores, nada. Para pessoas que querem experimentar o teatro. E aí um dia ela estava fazendo o curso, acho que era no final de semana, eu não lembro, porque faz muito tempo isso. E ela me levou, porque tinha que me deixar, tal, me levou para assistir a aula. Quando eu cheguei na aula, o professor falou assim, bom, todo mundo que está aqui na aula não vai poder ficar sem fazer nada, todo mundo tem que participar da aula. E aí ele botou para fazer a aula junto com as outras pessoas. Eu tinha 11 anos de idade, era uma criança ainda, e um monte de adulto fazendo aula de teatro. Aí eu fui fazendo aula de teatro, com a experiência com a minha mãe e tal. E aí eu fui gostando, fui achando divertido, porque não era... era quase jogos, né? Então não fazia diferenciação de idade. Eu me sentia muito unido com aquele grupo de pessoas, que não diferenciava se eu era mais criança, eles eram mais adultos. Então, para mim, isso acho que foi a primeira questão que me cativou no teatro, a coisa da união e da cumplicidade entre as pessoas. E aí eu fui fazendo por questão de brincadeira. Como eu gostei, achei algo tipo como se fosse um esporte que uma criança faz, divertido. E eu sempre pedi pra minha mãe, quando tiver de novo o curso, pode me colocar, eu quero fazer. E eu fui fazendo, como brincadeira, jogos teatrais, um aqui, outro ali, um curso aqui, outro ali. E aí foi surgindo a questão de que eu fui começando a perceber que teatro era uma profissão. E aí tem aquela brincadeira, né, que fala, o que você vai ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? Aí eu comecei a pensar a respeito. Bom, eu adoro fazer esses cursos de teatro. E eu comecei a ver as crianças, né, atuando na televisão. Até na época passava aquela novela Chiquititas. Então eu fazia o curso de teatro e via crianças na televisão. Então comecei a ter identificação do que eu faço, também pode ser um veículo de trabalho, né, uma profissão. Eu nunca parei de estudar, eu sempre fiquei fazendo... não só os cursos de teatro, mas eu fazia cursos longos. Eu me formei como ator com 18 anos. E aí, com 18 anos, eu comecei a vir para São Paulo para começar a estudar, porque eu já tinha feito tanto curso em Sorocaba, tinha estudado tanta coisa em Sorocaba, que começou a surgir a vontade de conhecer coisas novas, de conhecer lugares novos, né? Técnicas novas. Então, sempre essa coisa de querer aprender mais sempre me motivou a sair do lugar, a correr atrás, enfim. E aí foi isso. Foi muito engraçado, que foi assim, eu não tinha o teatro musical, eu nem conhecia muito o teatro musical quando eu estudava teatro, né? E eu vim para São Paulo para estudar teatro, interpretação, me aprofundar mais na linguagem específica. E vindo para São Paulo, eu comecei a perceber, comecei a ver, tinha testes de audições para teatro musical. Aí eu comecei a ver alguns amigos meus que já faziam teatro musical, que eu conhecia já há um tempo atrás. E aí isso começou a me abrir como uma outra possibilidade, né? Porque até então a gente pensa como teatro, televisão, publicidade. E eu não tinha esse ramo do teatro musical como uma questão também, uma carreira profissional, né? Para cultivar ou para seguir. E aí eu sempre não morava em São Paulo ainda, eu vinha sempre para estudar teatro, vinha e voltava. E acabei me formando e tal. Quando eu mudei para São Paulo, tinha um amigo meu que estava fazendo Miss Saigon, que era o Mário Américo. O Mário Américo, ele foi meu treinador de ginástica olímpica lá em Sorocaba, e depois ele se mudou, tal, teve alguns trabalhos, teve que vir para São Paulo. E quando eu me mudei para cá, a gente se encontrou, né, por causa do meio artístico, e aí surgiu uma vaga no Miss Saigon como acrobata. Aí ele me ligou um dia e falou assim, ei, Felipe, você ainda faz acrobacia? Eu falei assim, putz, faz um bom tempo que eu não faço, né, porque fazia uns 2, 3 anos que eu tinha parado de treinar. Mas até então eu competia ginástica olímpica, competia muito forte, treinava 5 horas por dia, participava de grandes competições, era bem ativo. Mas quando ele me chamou, eu já não estava tão ativo assim para fazer as acrobacias. Ele me chamou para me convidou para fazer o teste, me indicou. Eu fui, fiz o teste lá no Miss Saigon. E aí esperei alguns dias, tal, saiu a resposta. Legal, até aí a passagem do teste.
foi legal. Comecei a ensaiar o espetáculo, comecei a conhecer o que era um teatro musical, porque eu não tinha ideia, não tinha nem assistido muito espetáculo direito. Essa questão de cantar, de interpretar, de dançar e cantar ao mesmo tempo, para mim começou a me deixar um pouco maluco. Ainda tinha um outro elemento, que não era só dançar, cantar e fazer acrobacia. Então eu lembro até que o Vanucci, no dia dos meus ensaios, acho que uma semana antes de eu estrear, a gente estava fazendo o passadão geral no número principal que eu fazia, né, que era o Dia do Dragão, como acrobata. E aí, às vezes eu esquecia, eu parava, dava branco, e ele falava assim, o que está acontecendo com você? E eu ficava assim, parando, olhando para ele, e ele falava, você está no maior espetáculo de teatro musical do Brasil, pode se soltar, pode não sei o quê. E eu ficava assim, putz, ele tá me falando isso, pode se soltar, que me dá uma pressão maior ainda, é o meu primeiro trabalho. Uma experiência super bacana. Tanto que hoje em dia já é mais natural, para estrear e tal. Tem o nervosismo, mas a gente consegue controlar mais. Mas acho que o meu primeiro contato foi bem assim, assustador. Foi bem divertido. Eu gostei muito de fazer a Galera das Loucas, né? Principalmente com o Miguel Falabella e com o Diogo, que são duas figuras, né? Não só do teatro, do meio artístico, né? E ter os dois, só de você, eu tinha muita essa experiência, às vezes eu ficava assistindo da coxinha cenas que eu não tava, eu ficava vendo os dois no palco, e pra mim, tipo, era só de ver os dois, né, diferente do que da plateia ali no palco, pra mim era uma aula todo dia. No processo todo do Galera das Loucas, né, eu fiz parte como ensemble e acabei pegando o cover do Jean-Michel, né, que era fazer o filho do Miguel com o Diogo. E até o processo de ensaio eu não tive tanta... eu tive alguns ensaios com o Miguel, com o Miguel e com o Diogo, no pré-ensaio, né, que o Davi ficou doente alguns dias, tive que ensaiar. Mas o mais legal de tudo foi estar no palco com os dois. E foi estar atuando, interpretando com os dois, assim. Porque é uma troca muito legal. Sem contar que, assim, eles têm anos de carreira. Mas os dois tiveram... Eu fui cover, na verdade. A gente cover não ensaia muito, não tem tanta preparação, tempo de ensaio, de troca. E os dois tiveram uma generosidade muito grande, tipo, me acolhendo para fazer o espetáculo. Aí, na verdade, o teste do Rei Leão eu fiz durante a minha participação do Cirque, e a gente tinha sempre uma semana de folga. Então, graças a Deus, foi o universo, né, que deixou, as minhas audições eram sempre nas semanas de folga que eu tinha. Quando os gringos estavam aqui, eram as semanas de folga, então eu voltava de onde eu estava, fazia audição e voltava pro Cirque. Né? Então, e aí já a vantagem que eu tinha é que meu inglês já estava bem melhor, porque no Cirque só se fala inglês, né? E um mês que eu tive lá, tive que aprender a falar inglês. Então, até esse contato com a audição do Rei Leão foi muito legal, porque de conseguir conversar com eles diretamente, de entender o que eles queriam. Então, para mim, a audição do Rei Leão foi muito bacana e muito divertida, porque eu não me senti só testado, eu me senti sendo dirigido também. Né? Então, tanto o Marco como o John, eles ficavam não só testando o que você pode me dar, mas dando informações para ver o que você faria com essas informações da melhor maneira possível e o que eles teriam de volta com isso. Então, foi uma audição muito gostosa de fazer. Eu me senti muito bem aproveitado nessa audição. E fazer o espetáculo, né? Tanto os ensaios como 2 anos em cartaz com o espetáculo, foi muito legal. Foi muito desafiador ao mesmo tempo, porque não é um espetáculo simples de fazer, né? Os figurinos são pesados, os puppets são pesados, as posições que a gente ficava não eram fáceis, assim, mas foi uma experiência muito rica. Você tem que gostar de arte, né? Você tem que gostar daquilo que você faz. E está aberto a sempre novas experiências, né? Porque um dia você pode ser um soldado americano do Miss Saigon, outro dia você pode ser um transformista na Galera das Loucas na França, outro dia você pode ser uma hiena, e outro dia você pode ser um bicho estranho, esquisito do Cirque du Soleil.